Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês o estojo prático e fácil. Bora lá fazer. Vocês vão precisar do tecido principal, do forro e também da manta. Eu estou utilizando a manta R1, todos 30 por 27. Nós vamos fazer então um sanduíche, utilizando então o tecido principal sobre a manta R1 e depois nós vamos colocar o forro, fazendo o sanduíche, ok? Preparando para o matelassê. Nós estamos então com o sanduíche prontinho aqui e vou posicionar a régua na posição de 45 graus, vejam só, para fazer a marcação inicial do matelassê. Lembrando que a gente precisa começar essa marcação em 45 graus. Vejam aí, eu faço uma marcação com giz. Esse giz é próprio e ele apaga na hora de passar o ferro. Então, eu vou fazer uma telacê de 5 centímetros, vou posicionar a régua novamente a 5 centímetros e faço a marcação. Vou fazer a marcação toda a 5 centímetros até terminar o tecido. Vou fazer primeiro de um lado e depois eu viro, faço a marcação nos 5 centímetros e novamente passo o giz. Vou fazer isso dessa forma e depois eu vou colocar novamente a régua posicionada a 45 graus, também fazendo a marcação. Vejam só. A inclinação desse matelassê vai ficar então em 45 graus. Cada quadradinho dele fica em 45 graus quando eu faço a marcação desse jeito na régua. Faço de um lado, viro o sanduíche e faço do outro lado. Estou mostrando aí, sempre posicionando na linha dos 5 centímetros. Faço todo ele utilizando esse giz que apaga na hora que você passa o ferro quente. Ótimo, vejam só. Toda uma telacê e a gente vai passar para a costura. Na máquina a gente vai fazer a costura exatamente na linha que você risca o matelassê. Vejam só, o meio da sapata fica exatamente na linha que você fez a marcação em 45 graus. Eu alfinetei a peça para poder segurar o sanduíche, então ela está toda alfinetada para facilitar na hora da costura. A gente vai fazer isso. Fiz a costura no meio da peça e a gente vai fazer então a parte de baixo e depois a parte de cima. Sempre do meio para fora, porque aí você vai arrumando então o tecido principal e o forro também. Faço essa costura com o pezinho, vou tirando, né, os marcadores, o alfinete e arrumando sempre essa costura. Vou fazer a costura em todas essas marcações, unindo então o meu sanduíche, meu tecido principal, meu forro com essa manta R1 e montando todo ele. Fiz de um lado, agora eu tô fazendo do outro. Costurando, tirando os alfinetes, sempre organizando o tecido. É muito simples. A costura tem que vir retinha em cima da sua marcação. E depois que você acabar de costurar todo o matelassê, passa o ferro que vai sair então a marcação. Veja só como ficou bonito. Agora nós estamos com o matelassê pronto e vamos utilizar o molde. O molde então numa lateral 29, embaixo 25 e do outro lado 17.
Faça o molde para ficar mais fácil, para poder passar nesse sanduíche com matelacê. Faz a marcação em volta de todo o molde, pode utilizar o lápis ou pode utilizar também o giz. Marco bem, para depois cortar onde eu marquei. Veja só, bem simples. A dica é fazer o molde antes de você passar para o tecido. Então, eu deixo bem marcadinho para a hora do corte. Marquei, olha só como é que ela fica. E aí, vou cortar a peça. Bem certinho, não precisa deixar nenhum margem de costura, é diretamente nessas metragens. Veja como fica bom esse matelacê. A peça fica firminha. Eu vou utilizar então o zíper de metro. A gente chama de zíper de metro, a gente compra pela metragem que a gente deseja. Nesse caso aí, a gente deixa um pouquinho a mais, então o zíper é de 40 centímetros, eu vou utilizar somente uma parte do zíper, tá? Cortei em 40 centímetros e vou utilizar somente uma lateral dele. Coloco frente com frente, perceba que eu tô colocando ele naquela parte inclinada. Vamos fazer a costura então, utilizando um pezinho próprio para o zíper. Tiro o calcador próprio, que vem na máquina, e a gente só encaixa o calcador de zíper. Preparo o zíper na peça, frente com frente, frente do zíper com frente do tecido principal, e é só passar a costura. Quem tiver um pouquinho mais de dificuldade pode alfinetar ou alinhavar o zíper na peça. E aí fiz essa costura e nós vamos fazer então agora a preparação do viés. Vamos colocar um viés nessa peça para fazer o acabamento. Voltei com o pezinho calcador e agora eu vou pegar o viés. O viés eu tenho um vídeo no YouTube que mostra também esse acabamento, mas é bem simples. Então eu vou abrir essa parte do viés. Nessa marcação eu vou fazer então a costura. Coloco todo o viés no zíper para fazer o acabamento e vou passar a costura então em cima dessa marcação. Passo a costura arrumando o viés no zíper, com bastante calma, tranquilidade, e vai arrumando então esse viés, passando a costura exatamente nessa abertura que tem. O viés que eu estou utilizando é de 2 centímetros. Dobro certinho ao meio, para ficar bem vincado. Põe um alfinetinho para dar uma segurança. Faço essa dobra. E nós vamos passar então uma costura em cima desse viés. Olha só. Posso fazer pela frente a costura e também posso fazer por trás. Estou mostrando as duas opções e vou colocar então essa costura do viés por trás. Então eu alinho bem o viés com a costura que a gente acabou de fazer e vou costurando bem na pontinha ali do viés. Organizo bem, arrumo, também com bastante tranquilidade. E aí fica este acabamento. Olha que bonito. Viro o viés de acabamento e passo uma costura rebatendo o zíper. Rebati o zíper e agora a gente vai utilizar o cursor. Nós vamos colocar então o cursor
nessa peça. Vejam só, eu encaixo o cursor, faço esse encaixe, encaixou, puxei o zíper, desviro a peça, arrumo bem, deixo bem organizada, porque como ela vai estar um sanduíche, ela fica um pouquinho mais encorpada, tá? Então a gente vai fazer essa arrumação. Põe um alfinetinho para segurar a peça, arrumo ali o tecido principal para ele não formar uma prega e vou cortar o excesso desse zíper e do viés. Faço uma voltinha aí, quem quiser pode fazer uma voltinha para dar um acabamentinho diferente no seu estojo. E vou passar a costura. Faço uma costurinha com um retrocesso na ponta e vou passar em volta de todo o estojo, na curvinha que eu fiz até o final. Deixo essa parte aberta para eu poder fazer desvirar o estojo. E aí eu não vou pôr um viés não, vou fazer um acabamento em zigue-zague. Então, eu mudei o ponto da máquina para zigue-zague e vou fazer então o acabamento no ponto zigue-zague. Depois disso, tiro o excesso das linhas e vou desvirar o nosso estojo. Pego ali a pontinha certinha para desvirar. Desviro todas as partes e vejo também que eu tenho o auxílio da tesoura para poder arrumar melhor as peças, as pontinhas, organizando. Vejam só, fechei o zíper, dei uma olhada. O que vocês acharam? Gostaram? Bora lá costurar com emoção? Façam também. A gente pode utilizar agora colocando as canetinhas, maquiagem, celular, enfim. Obrigada.